A você que não me conhece, meu nome é Modade Miranda Verle. Eu sou membro da comunidade Batista Restaurados em Cristo, aqui da cidade de Sabará, Minas Gerais, cuja direção é do pastor Cleiton Santos Martins. Meu cargo ministerial é de superintendente da Escola Bíblica Dominical. E eu venho trazer hoje uma palavra de salvação da parte do nosso Deus, uma palavra de oportunidade para que conheçam a verdade, para que conheçam a Jesus Cristo, o único que pode nos salvar, o único que pode tirar o homem do lamaçal do pecado, do estado de morte em que se encontra e trazê-lo de volta à vida. E para iniciarmos, nós vamos ler a palavra de Deus na carta, creio eu, que seja do apóstolo Paulo aos Hebreus. No capítulo 9, nós vamos ler os versículos 27 e o 28. A palavra de Deus nos diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam, aos que aguardam a sua volta. Como vimos, a palavra de Deus nos diz que todos nós estamos destinados a morrer uma só vez e que logo após a morte vamos enfrentar o juízo de Deus. Isso quer dizer que assim que nós morremos, assim que nós fechamos os nossos olhos para essa vida, imediatamente eles se abrem diante do trono de Deus para sermos julgados. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, nos diz que tudo que nós fazemos aqui nessa terra está sendo anotado em um livro. E que no dia do nosso julgamento, esse livro será aberto e Deus trará à nossa memória todas as nossas obras. E nós seremos julgados por ela. Nós seremos julgados por tudo aquilo que tivermos feito por meio do nosso corpo, ou bem ou mal. Nós seremos julgados pelo que está escrito na palavra de Deus. Nós seremos julgados segundo os mandamentos de Deus. E neste dia só haverá duas sentenças: céu e inferno, vida eterna ou morte eterna. Não existe purgatório, não existe reencarnação. Isso é uma invenção maligna para que o homem não venha preocupar com a sua vida após a morte, para que ele venha viver uma vida nessa terra de qualquer maneira, cometendo todo tipo de pecado. Não tem como escaparmos. Um dia todos nós haveremos de comparecer diante do trono de Deus para sermos julgados. A minha hora e a sua hora vai chegar. Não tenham dúvida disso. Nós precisamos entender que essa vida é passageira e que há uma eternidade aguardando a todos nós e que em breve, muito em breve, ela será uma realidade. E infelizmente, poucos são os que preocupam em onde vão passar a sua eternidade. Muitas pessoas, milhares delas, por não conhecerem a Deus, por não conhecerem a palavra de Deus, vivem na prática do pecado, fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus, sem temor algum, sem que haja arrependimento. São pessoas que vivem longe de Deus, pessoas que andam por caminhos distantes de Deus, por caminhos que levam à morte, que levam ao inferno. Talvez essa palavra de hoje venha a ser uma palavra muito dura de ser ouvida, mas ela é necessária. É melhor você ouvi-la aqui hoje do que ouvir uma palavra dura do próprio Deus no dia do seu julgamento. Uma palavra dura de condenação eterna, por você não ter arrependido dos seus pecados, por você ter morrido neles. Essa palavra é uma palavra de salvação, uma palavra de oportunidade para que você venha arrepender dos seus pecados e converter dos seus maus caminhos. Um homem que não abandona o seu pecado e que morre na prática do pecado, em desobediência a Deus, em desobediência aos mandamentos de Deus, serão julgados por ele e condenados ao inferno. E quem são esses homens e suas práticas pecaminosas que os levarão um dia a serem condenados ao inferno? São aqueles que se dão às bebidas alcoólicas, que se embriagam, são aqueles que se dão aos vícios, às drogas, às jogatinas,
São aqueles que se prostituem, os adúlteros, os efeminados, os homossexuais, os pedófilos, aqueles que se dão à depravação sexual, à imoralidade, aqueles que vivem às escondidas pela internet, vendo pornografias, aqueles que se dão à masturbação, aqueles que expõem o seu corpo à sensualidade. São os orgulhosos, os arrogantes, os soberbos, os usuráveis, os corruptos, aqueles que se enriquecem ilicitamente, aqueles que confiam e amam mais as coisas desta vida, os bens materiais, as riquezas, do que a Deus. São os filhos que desonram pai e mãe, são aqueles que não amam o próximo, são os amantes de si mesmos, são também os ladrões, os assassinos, são os idólatras, são aqueles que se inclinam diante de imagens de escultura, que as veneram, que as reverenciam, que as cultuam, que as adoram. São os feiticeiros, os macumbeiros, os consultores de mortos, são os cartomantes, são os espíritas, os astrólogos, aqueles também que confiam em signos, dentre tantas outras práticas abomináveis, detestáveis aos olhos do Senhor. O homem que vive na prática desses pecados ou de qualquer um deles, e ao morrer e comparecer diante do trono de Deus, fica em uma situação difícil, em uma situação desesperadora, por saber qual vai ser a sua sentença, por saber o destino terrível da sua alma. O homem, quando ele morre, ele já está destinado ao céu ou ao inferno, ou à vida eterna com Deus, ou à morte eterna, ao tormento eterno, ao sofrimento eterno. O homem que não sabe para onde vai após a morte deveria se preocupar. Quando Deus criou o homem, o criou para servi-lo, para fazer as suas vontades, e não para andar por aí cometendo todo tipo de pecado. Quando Deus criou Adão e Eva, eles eram puros, santos, sem manchas, sem pecados. E todos os dias, ao cair da tarde, Deus vinha ali no jardim do Éden conversar com Adão. Deus tinha um relacionamento pessoal com Adão, um relacionamento de pai para filho. Quando Deus criou o homem, o criou para viver eternamente nessa terra, criou para ser eterno. Mas em um determinado dia, Deus veio ali no jardim do Éden e Adão não estava no mesmo lugar como de costume. Adão estava escondido, porque Adão estava envergonhado, ele tinha desobedecido a Deus, ele tinha pecado contra Deus. E Deus, como é santo, como ele não tolera o pecado, ele não compactua com o pecado, ele afastou-se de Adão, o expulsou do jardim do Éden e o condenou à morte física e eterna. O único meio para que o homem pudesse ficar livre dessa condenação seria que alguém justo e sem pecado se sacrificasse por ele, morresse em seu lugar, pagando assim o preço pelo pecado praticado. E como não havia ninguém, nenhum homem justo e sem pecado sobre a face da terra, foi que Deus, usando da sua misericórdia, da sua infinita misericórdia, demonstrando o seu grande amor para conosco, envia o seu Filho amado Jesus Cristo, justo e sem pecado, o qual estava sentado à sua direita, para vir morrer por mim e por você. Jesus então levanta do seu trono, se despe da sua majestade, da sua glória, se faz carne, habita entre nós e morre a morte terrível de cruz, se fazendo pecado por nós, por amor a nós, para nos livrar da condenação eterna a qual estávamos destinados. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Naquela cruz sangrenta, Jesus Cristo bebeu cada gota do cálice da ira de Deus que estava destinado a nós por causa dos nossos pecados. Jesus levou sobre si os nossos pecados para nos justificar diante de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9, nos diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
logo muito mais agora, tendo sido justificados por ele, seremos salvos da ira, seremos salvos da condenação eterna. E o que nós devemos fazer então agora para sermos salvos? Crer em Jesus Cristo, recebê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, arrepender dos nossos pecados, converter dos nossos maus caminhos, decidir a viver uma nova vida com Cristo, ter vida com Ele, viver em obediência a Ele, viver em obediência à Sua palavra. Quando se fala em Jesus Cristo, a maioria, o que vem na mente das pessoas, da maioria das pessoas, é alguém morto pregado em uma cruz. Mas eu quero dizer que Jesus morreu sim em uma cruz por mim e por você. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou de dentre os mortos, aleluias. E voltou para o Pai e assentou à sua direita o lugar de onde havia saído. Nós precisamos entender que Ele está vivo e que Ele reina. E que Ele é o único que pode mudar a minha vida, mudar a sua vida, mudar a minha história e mudar a sua história. Talvez você que está me ouvindo não sabe quem é Jesus. Mas hoje eu vou te dizer quem Ele é. Mas antes, eu gostaria que você soubesse que muito mais importante do que saber quem Ele é ter vida com Ele, é ter experiência com Ele, é viver da sua presença, é tê-lo de fato morando em nossos corações. Jesus Cristo ele está sempre pronto a se revelar a nós, se revelar àqueles cujo coração é totalmente voltado para Ele, entregue a Ele e entregue a Ele sem reserva. Em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, nos diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. Quando você conversa com as pessoas, a maioria delas diz, eu tenho Jesus no meu coração. Mas eu quero te dizer que Jesus é santo. E por ser santo, ele não habita no coração que ama o pecado, que vive na prática do pecado. Jesus Cristo só habita no coração daqueles que obedecem a Ele, que obedecem a sua palavra. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 23, Jesus disse, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, então viremos até Ele e faremos nele morada. Obediência, obediência. Só tem Jesus no coração aqueles que lhe obedecem. Agora eu quero dizer para você quem Jesus é. Jesus, ele é o Messias. Ele é o prometido de Deus. Ele é a prova viva do amor de Deus para conosco. Ele é o nosso Redentor, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a vida, ele é a ressurreição da vida. Ele é o Santo de Israel, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi, ele é a videira verdadeira. Ele é o pão vivo que desceu do céu. O pão que nos alimenta, que nos sustenta, que nos traz vida. Ele é a água viva que sacia a nossa sede. Ele é o nosso pastor, o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é o único caminho que nos conduz até Deus, que nos conduz à salvação. Ele é o único que pode nos salvar. Em Atos capítulo 4, versículo 12, nos diz que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo, ele é a luz do mundo. A luz que ilumina os nossos passos, que nos direciona, que nos mostra o caminho certo a seguir. Jesus Cristo, ele é Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, nos diz que lá no princípio, antes de todas as coisas serem criadas, ele estava com Deus, o Verbo, a palavra, Jesus Cristo estava com Deus e ele era Deus. E que no princípio, na criação,
Ele também estava com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo, ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Criador, o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ele é o Alfa, o Ômega, ele é o princípio e o fim. Ele é o grande eu sou, o soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é aquele que detém todo o poder, toda a autoridade, domínio, perfeito em honra e justiça. Ele é um Deus onisciente, onipresente. Ele é um Deus que não está limitado ao tempo e ao espaço de tempo. Ele é aquele Deus que nada passa despercebido aos seus olhos. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. E tamanha a sua santidade que seus olhos não podem contemplar o pecado, não podem contemplar a iniquidade. Ele é o nosso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. A paz que excede todo o entendimento, a única paz capaz de preencher o vazio da nossa alma. O vazio que o homem lá fora procura preencher com os prazeres desta vida, com o adultério, com a prostituição, com as drogas, mas nunca conseguem, porque somente Jesus Cristo pode preencher o vazio do homem. Aleluia. Ele é aquele que disse que nesse mundo teríamos aflições, mas que era para termos bom ânimo, porque ele tinha vencido o mundo e que estaria conosco todos os dias, que não nos deixaria só, que não nos abandonaria, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluias. Glórias a Deus. Ele é o noivo que virá buscar a sua noiva, a sua igreja, para o casamento eterno, para a grande festa, a festa das bodas do Cordeiro. Aleluia. Ele é aquele que está entronizado, exaltado, glorificado entre os querubins, os serafins, é vestido de toda honra, majestade, glória, poder, assentado em seu mais alto e sublime trono, sendo adorado por miríades e miríades de anjos e pelos seus servos que já estão com ele, e por todos nós, a sua igreja espalhada por toda essa terra. Ele é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, o único a quem devamos prestar culto. Ele é aquele cujo nome está sobre todo o nome. E que diante dele um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, que ele é Deus, para a honra e glória de Deus Pai. Ele é o juiz justo, o qual naquele dia, no grande e terrível dia, o dia do nosso julgamento, o dia que haveremos de prestar contas a ele pelos nossos atos, o dia que ele lançará no lago de fogo e enxofre, no inferno, aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida, o livro dos salvos em Cristo. Mas ele também é aquele que dirá aos que tiverem os seus nomes escritos lá no livro da vida: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 4, nos diz: e eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra, essa terra que nós vivemos, debaixo desse céu, já haviam passados. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu e se instalava sobre essa nova terra. E ela estava adornada, enfeitada como uma esposa para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, a morada santa de Deus com os homens, e com eles habitará, e eles serão o seu povo, e eles serão o seu Deus. E ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. E ali nunca mais haverá morte, nem pranto, nem choro, nem dor, nem tristeza, porque as primeiras coisas já se passaram. E haverá um novo céu e uma nova terra. Meu irmão, faça tudo para que nesse dia você esteja entre os salvos em Cristo.
Vale a pena você deixar todos os seus pecados. Vale a pena você deixar todos os prazeres pecaminosos, todos os prazeres passageiros dessa vida, para seguir a Cristo, para ter vida com Ele, para viver em obediência a Ele, a sua palavra. E no dia que o Senhor te chamar para comparecer diante dEle, você vai ver o quanto valeu a pena. Vale a pena e vai valer a pena. O segundo versículo que nós lemos no princípio, em Hebreus capítulo 9, o versículo 28, nos diz que Jesus veio a primeira vez para morrer pelos nossos pecados e que agora ele virá a segunda vez para trazer salvação àqueles que o aguardam, que aguardam a sua volta. Ele virá buscar aqueles que o receberam como Senhor e Salvador das suas vidas. Ele virá buscar aqueles que decidiram por Ele, que decidiram abandonar os seus pecados por amor a Ele. É hora de abandonar os nossos pecados. Nós estamos vivendo os últimos dias que antecedem a volta do Senhor. Só há esperança de salvação. Só há esperança enquanto estamos vivos. Depois que morremos, a esperança se vai e com ela as oportunidades. A partir do momento que você ouve a palavra da verdade que é pregada, a palavra que você está ouvindo hoje, e você crê nela, crê em Jesus Cristo, crê em Jesus Cristo naquele que você ouviu falar neste dia, e você o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, e arrepende dos seus pecados, e decide abandoná-los, a não praticá-los mais, decide a viver uma nova vida com Cristo, em obediência a Ele e a sua palavra, então o Espírito Santo vem e entra na sua vida, e perdoa todos os seus pecados e deles nunca mais vai se lembrar. E te dá um novo coração. E este novo coração ele enche com a alegria da salvação. Ele enche com a alegria da certeza da salvação e escreve o seu nome no livro da vida. No Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24, Jesus disse que aqueles que o receberem têm a vida eterna e que não serão condenados. É hora de abandonar os nossos pecados. É hora de colocar a nossa vida em ordem com Deus. Como já disse, a nossa vida é passageira. E nós precisamos entender que nós somos eternos e que a morte é só uma passagem dessa vida para uma eternidade de prazeres eternos, morando nesse novo céu e nossa nova terra, ao lado do nosso Criador. Ou em um lugar de tormento e sofrimento eterno. É uma escolha. Faça a sua escolha nesta noite. Não durma sem fazer a sua escolha, mas faça a escolha certa. Escolha a vida, escolha Jesus. Não escolha continuar no pecado. Porque certamente um dia você vai arrepender, e arrepender tarde demais. O nosso Deus, ele é um Deus longânimo, um Deus de oportunidades. Mas o problema é que nós não sabemos qual é a última oportunidade que o Senhor está nos dando. Sabe o maior castigo que o homem vai sofrer no inferno? Não vai ser o fogo que nunca se apaga. Não vai ser nunca mais poder ver a natureza, poder ver o rio, o mar, poder ouvir um passarinho cantar. O maior castigo que o homem vai sofrer no inferno não vai ser nunca mais poder ver a luz do sol, porque ali ele vai estar condenado à escuridão eterna. Mas o maior castigo que o homem vai sofrer no inferno vai ser vir em sua mente de segundo em segundo todas as oportunidades que o Senhor o deu para que arrependesse dos seus pecados e que ele tanto desprezou. E que se ele tivesse agarrado a pelo menos uma delas, ele não estaria ali naquele lugar de tormento, de sofrimento eterno. Portanto, agarre esta oportunidade, não a deixe passar. Corra para a cruz, corra para Jesus. E isso enquanto há tempo, enquanto a porta da graça está aberta. Aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo.
Que esta palavra possa penetrar profundamente em seu coração e produzir mudanças. Em nome de Jesus. Não deixe de dar o seu like, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas venham conhecer a Deus, conhecer a verdade, conhecer a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Para que mais pessoas venham ter a oportunidade de arrepender dos seus pecados, converter dos seus maus caminhos. Que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.